Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma exposição bíblica no seu canal Frutificar, e dessa vez nós queremos falar de um tema maravilhoso, queridos. Queremos falar de um tema que vai edificar a sua vida, vai animar você em relação à sua caminhada. Por que Jesus foi levado ao deserto? Queridos, o nosso texto base se encontra em Marcos, no seu capítulo 1, nos seus versículos 12 e 13. Eu tenho certeza, queridos, que você já deve ter lido várias vezes, mas eu quero hoje falar de tópicos que vão realmente trazer sentido para você entender o propósito de Jesus estar naquele lugar, por que ele teve que passar por tudo aquilo e qual é o desfecho. Se você quer ver tudo isso, continue comigo até o final, mas não se esqueça, queridos, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, vamos comigo levar o Evangelho a toda criatura e vamos louvar o Eterno. Vamos ler a palavra de Deus para nós começarmos a falar do Senhor. A Bíblia diz: "E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam." Bom, amados, eu gostaria de falar aqui muito objetivamente, de forma bem direta, para que a gente possa ganhar tempo e ter tópicos que vão edificar a sua vida. Eu quero falar primeiro porque há uma cronologia de acontecimentos. A gente não pode falar somente que ele foi ao deserto, que ele foi levado ao deserto e foi impelido. Não, nós temos que falar que há uma cronologia do que está acontecendo ali. Primeiro, nós vemos ali que Jesus, ele vem a ter o seu ministério, então, anunciado através de quem? Daquele que seria a voz do Senhor no deserto, João Batista. Ele começa a preparar o caminho para dizer: olha, vem aquele que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. E ali, logo depois que isso acontece, o próprio Senhor Jesus, ele vai então ser batizado pelo batismo de João, o batismo então pelas águas. Ele está ali no deserto, na Judéia, está ali passando o mar da Galileia. Automaticamente, queridos, a voz de Deus diz: esse é meu filho, a quem me comprazo. Queridos, logo após, pela cronologia dos acontecimentos, diz que, logo em seguida, o Espírito que tinha enchido o Senhor Jesus o impeliu. Ou seja, fez com que ele fosse assim, forçadamente, o colocou ali de uma forma assim, persuasiva. Então, Jesus teve que ir até aquele local. Queridos, essa é a cronologia. Mas essa cronologia tem algum sentido? Claro que tem. Porque nós vemos que Jesus, ele precisava passar por tudo isso. Primeiro, ele teria que ter o seu caminho anunciado, de que ele estava chegando. Ele agora já chegou, ele passou pelo batismo. Agora ele tinha que passar por um novo momento. E esse momento era um momento preparatório. Então nós vamos entender muito sobre isso, principalmente porque eu quero falar sobre um próximo tópico. Jesus, como nós sabemos, ele é o segundo Adão. Por quê, queridos? Veja que no primeiro momento, aquele homem que era o representante de toda a raça humana, ele também foi testado, ele também teve o seu momento onde ele teve o seu teste. E ali, o próprio adversário, aquele mesmo que estava no deserto, ele estava no jardim. E ele também fez aquelas pegadinhas, falando sobre o quê? Sobre o fruto, que era algo para comer. E depois ele instigou dizendo que não. Deus sabe que se você, a partir do momento que você comer do fruto, você terá conhecimento do bem e do mal e será igual a ele. Então, ou seja, com artimanhas, colocando Deus contra a sua criação. Bom, amados, veja que Jesus, ele precisava, como segundo Adão, derrotar aquele que, em outro momento, no início, derrotou a raça humana. Derrotou o primeiro Adão. Ele, como segundo, ele deveria ser vencedor. E como nós sabemos, ele, como segundo Adão, ele resistiu às tentações e provações do adversário que antes tinha feito tantas coisas. E se a gente for parar para pensar, veja que Jesus Cristo, logo no início, claro, o adversário sabendo que ele estava jejuando, ele então vai falar sobre por que você não transforma essa pedra em pão. Então, Jesus, ele não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o adversário vai começar a jogar também com a palavra de Deus, porque ele conhecia, só que jogando mais uma vez ele contra o seu pai. E você vê que ele vai falar, se tu és filho de Deus mesmo, você pode se jogar aqui de cima e os anjos vão então te segurar e nada lhe acontecerá. Bom, não devemos tentar a Deus. A palavra de Deus era muito clara e ele sabia disso. Por uma cartada final, então, ele vai falar que ele daria tudo o que Jesus estava vendo através do que ele estava mostrando, se ele se prostrasse e o adorasse. Queridos, tudo isso era uma forma como foi feito lá, tentar iludir, só que ele sabia quem era Jesus. Ainda que ele estivesse num corpo humano, que ele não estivesse na sua forma glorificada, mas ele é o eterno, então não tinha como ele cair nessas artimanhas do adversário. Mas ele, como segundo Adão, ele teve que passar por tudo isso. Queridos, falando agora por um próximo tópico, nós temos que falar sobre essa preparação do ministério de Jesus. Foi necessário, queridos, de que ele fosse impelido, ele fosse persuadido, ele fosse até empurrado para aquele local. Não era um local fácil. Como nós sabemos, ele estava no deserto já quando ele foi batizado. Mas esse deserto no qual ele foi colocado era um lugar muito inóspito, onde os recursos eram muito mais escassos, onde inclusive tinham feras ali no meio. Você pode ver isso, que a própria passagem de Marcos, ela diz que ele vivia entre as feras, porque era um local tão interior, era um local tão lá no centro, bem num local bem distante do deserto, que habitava as feras. Então, não era só o perigo das tentações do adversário sempre ali, todo dia tentando, não. Também era o perigo do local, querido. Mas essa preparação foi muito importante, porque é exatamente depois desse período dos 40 dias que Jesus inicia o seu ministério. Porque a sua preparação, depois que ele se encheu do Espírito Santo, o Pai já tinha identificado que ele era o seu filho. Então ali ele teria que vencer o adversário e ele tinha que, a partir daquele momento, começar o seu ministério para que pudesse colocar o plano divino em curso. E ali fazer com que todos nós pudéssemos também vivermos e superarmos desertos e dificuldades, queridos. Para falar mais, queridos, agora eu vou usar aqui o título para poder fazer esse vídeo. Por que Jesus foi levado ao deserto? E aqui eu vi pelo menos 3 motivos dos quais eu tenho certeza que você vai começar a entender melhor. Mas antes, queridos, eu gostaria de pedir mais uma vez humildemente, como servo de Deus, queridos, dê a sua curtida, comente, inscreva-se no canal e compartilhe, para que a palavra de Deus cada vez mais ela possa chegar aos corações que estão sedentos, estão em dificuldade, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de ter o toque de Deus através da palavra do Senhor. Queridos, 3 motivos nós temos aqui porque Jesus foi ao deserto. 1, nós podemos falar sobre o local que eu já dei aqui uma introdução. O local foi muito importante. Por que Jesus foi levado justamente para o deserto, querido? Veja que o primeiro Adão, nós falamos que ele foi no jardim, no local de muita fartura, no local de muita maravilha, de beleza, onde tudo era maravilhoso. Jesus estava ali no local de muita escassez, de muita dificuldade e de muito perigo. Era o tempo todo um momento difícil para o mestre ali. Ele estava andando no local onde durante o dia era muito calor e durante a noite era muito frio. Então, vejam as dificuldades dos quais o mestre teve que passar nesse momento do porquê ele foi até aquele local. Por que foi ali? Veja a dificuldade, a preparação, como foi realmente difícil. Foram momentos complicados, primeiro, pelo local. Segundo,
Pelo ambiente, querido. O ambiente onde tinha perigos de animais ou perigos do local e perigos também do adversário. Porque nós falamos sobre 3 tentações que são narradas em Mateus e em Lucas, e em Marcos não é dito, mas essas 3 tentações do adversário são as últimas cartadas que ele dá. Porque durante os outros dias dos quais o mestre estava ali, todo dia foi um dia de tentações do adversário, de testes, de provocações. O tempo todo o adversário ficou ali em cima. Mas, no entanto, somente 3 foram citadas. Não teria como, com certeza, passar tudo o quanto o mestre passou. Até porque, imagino eu, que ele deve ter jogado toda a sua artilharia pesada para tentar derrubar não somente os planos de Deus, mas também o Filho de Deus que estava aqui na terra. Então, queridos, o ambiente que foi de teste, foi de prova, não somente pelo local, mas pelas armadilhas do adversário, foram muito grandes. E terceiro, queridos, o momento que eu posso dizer pessoal do mestre, que era o momento onde ele estava subjugando a carne através do jejum. Ele estava em jejum no deserto, queridos. Então veja o grau de dificuldade. Ele não estava somente ali no deserto, ele estava também subjugando a sua carne. E em meio a todas essas coisas, para que ele pudesse estar plenamente na sua parte espiritual, querido. Ele tinha que estar pleno, ele teria que começar o seu ministério de forma plena. Então, ele também vai subjugar a sua carne para poder começar esse ministério glorioso. E agora eu gostaria de falar de 2 tópicos incríveis, queridos, que eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiro deles, eu gostaria de falar sobre a analogia dos 40 dias. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas coisas, mas veja bem como faz sentido essa analogia. Jesus passou 40 dias no deserto, não foram à toa. Esse número parece um número que foi por um acaso, mas não foi. Porque se nós começarmos a falar dos 40 dias, nós iremos falar, por exemplo, dos 40 dias que choveu durante o momento em que a raça humana fracassou e Deus estava começando uma nova. Foi o momento em que Deus estava limpando, realmente purificando, estava filtrando novamente a raça humana. E ali ele coloca quem? Noé, dentro da arca, 40 dias chovendo, 40 dias e 40 noites chovendo. E aí vem também o momento onde a lei do Senhor vai ser entregue a Moisés. Mas para que isso acontecesse, por 40 dias, Moisés também jejuou e ficou no Monte Horebe ali, face a face com Deus, ali o tempo todo na presença do Eterno. 40 dias, queridos, no jejum, na preparação, falando com o Eterno, para poder receber a lei do Senhor. Mas não para por aí. Nós também temos 40 dias, queridos, que o povo de Israel, o povo hebreu, depois que teve a libertação dos egípcios, eles ficaram 40 anos no deserto para poderem, somente os escolhidos, entrarem na terra prometida. 40 anos. Tem mais ainda que eu poderia falar, mas aí o vídeo vai ficar muito extenso. Mas está entendendo, queridos? 40 dias não é algo por acaso. Tem um significado. E com certeza todos eles nos levam a algum significado muito especial e muito importante. Veja que o povo ele teve um momento de preparação para algo glorioso. No entanto, somente os escolhidos conseguiram chegar. Por 40 dias, Moisés esteve ali diante da presença do Eterno para que algo glorioso viesse em suas mãos, as tábuas da lei. E também, por 40 dias, ali Noé, ele esperou, aguardou que pudesse então sair da arca e ali recomeçar dali daquele momento. Queridos, há muitos a falar. Mas eu gostaria aqui de falar sobre um tópico também que é para você, querido. Você que está vendo esse vídeo atrás dessa câmera. Queridos, o deserto para o cristão
ele é encarado de forma, no meu conceito, de forma errada. Porque deserto para o cristão é somente dor, é somente aquele jargão, estou na prova, estou na dificuldade, é como se a pessoa estivesse em algo que fosse para destruir, para poder realmente trazer dor, trazer coisas negativas. Mas ninguém imagina que exatamente no calor do deserto, que é no local inóspito, que é na dificuldade desse local, em que você vai sair de lá totalmente cheio, sair com experiência de como você pode sair de uma situação como aquela e mais ainda, você vai sair mais espiritual, porque você vai buscar o eterno em todos os momentos em que você estiver em dificuldade. O deserto, ele não chega para te destruir. Ele não chega para deixar você com uma dor. Ele não chega para fazer com que você seja marcado. Ele vem para que você possa ter o seu momento de aperfeiçoamento, seu momento de estreitamento com Deus, o momento de você se encher das maravilhas do Senhor. Esse é o momento onde você tem o privilégio de poder dizer que você superou um momento difícil na sua vida. Então eu tenho certeza que provavelmente alguém que vai ver esse vídeo pode estar passando um momento que considera um deserto. Mas o que eu quero dizer é, não tema, meu querido, porque Jesus, ele esteve no deserto e ele tem empatia a todos os que estão em dificuldade, porque ele sabe o que é estar no deserto. Então, se você entende isso, clame a ele. Clame a quem pode lhe ajudar, o Eterno. E ele vai lhe dar todo o apoio para você passar por esse deserto e ser vitorioso em Cristo Jesus. Amém.